aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos à nossa aula de embriologia. Vamos lá. Mas antes de a gente começar, eu preciso conversar com vocês o seguinte. Essa vai ser uma aula que vai demandar um pouco mais de concentração de vocês, tá certo? É um assunto aí um pouco mais denso, um pouco mais complicado, porque envolve certos conceitos mais complexos, muitas palavras novas, assim, muitos termos diferentes com os quais a gente não está acostumado, mas que se a gente conseguir aí manter esse foco, manter essa concentração, a gente vai conseguir numa boa, tá? Vê só. O que é a embriologia em si, né? A embriologia, pessoal, é a parte da biologia que vai estudar a formação e o desenvolvimento embrionário, o desenvolvimento do embrião. A parte da formação vocês viram na aula de reprodução. Aula sobre como acontece aí a reprodução humana, a questão da gametogênese, sobre como acontece aí a fecundação desses óvulos, do óvulo com o espermatozoide, sobre como decorre aí esse processo, vocês viram na aula de reprodução. Aqui a gente vai focar sobre o desenvolvimento desse embrião, como se dá o passo a passo do desenvolvimento dele, saindo de zigoto até a fase de feto, tá? Partindo para as fases em si, nós temos aí a segmentação, gastrulação e organogênese. Juntando as três, nós temos aí um período de 40 dias, aproximadamente 40 dias, tá certo? De tempo dessas três fases. Ou seja, os primeiros 40 dias de vida de um ser vivo aí vão ser distribuídos em segmentação, gastrulação e organogênese, tá? Pelo menos aí nós humanos. Bom, falando agora dos tipos de óvulo, antes da gente ir aí se aprofundar sobre as fases em si, bora falar um pouco sobre os tipos de óvulo. Vê, se nós temos vários seres vivos diferentes no planeta, nós temos que ter tipos de óvulos diferentes para conseguir se adaptar ao estilo de vida deles. Por exemplo, se esse ser botar ovos, tem que ser um óvulo diferente. Se esse ser vivo botar ovos, mas que os ovos sejam chocados ainda dentro da mãe, também tem que ser um tipo diferente. Né? Isso aí vai variar bastante, isso varia bastante a depender da espécie que a gente está conversando, tá? Pessoal, no caso de nós mamíferos, os óvulos são isolestos ou oligolestos, tá? O que significa ser isolesto? Significa que a quantidade de vitelo é o que é vitelo. Vitelo é a substância nutritiva que vai alimentar esse zigoto, vai alimentar esse embrião enquanto ele está ali, tá certo? Enquanto ele está ali em processo de formação, ele será alimentado pelo vitelo, tá? Aí vamos lá. No caso do oligolesto, do isolesto, essa quantidade de vitelo é pouca e ela é bem distribuída. Ela é basicamente igualmente distribuída entre as porções do óvulo, tá? Já o heterolesto, por sua vez, ele vai ter uma quantidade de vitelo de média a pequena, de pequena a média, tá certo? Mas que ela é má distribuída. A distribuição é uma má distribuição. Então aí nós teremos uma parte com muito vitelo e uma parte com pouco vitelo. Dá para perceber isso claramente aqui nessa imagem. A parte que tem pouco vitelo nós chamaremos de polo animal. A parte que tem muito vitelo nós chamaremos de polo vegetativo, tá? Então só para recapitular, no caso do heterolesto nós vamos ter aí uma quantidade de pequena a média de vitelo que é má distribuída, ou seja, uma má distribuição. Ou seja, tem uma parte que tem mais, outra parte que tem menos. A parte que tem menos nós chamaremos de polo animal. A parte que tem muito a gente chama de polo vegetativo, tá? Vamos lá, megalesto. O megalesto, pessoal, vai ser um tipo de óvulo que ele é muito mal distribuído, muito, muito mal mesmo, assim. Tem uma parte que tem muito, ele em si tem muito vitelo, muito, muito vitelo mesmo, mas que esse muito vitelo que ele tem é concentrado só na parte de baixo. Dá pra ver também claramente aqui, ó, que nós temos aí muita quantidade de vitelo aqui embaixo. Opa, aqui embaixo tem bastante. E aqui em cima não tem vitelo, basicamente não tem aqui em cima, tá? Esse aí é o megalesto ou telolesto, depende daí do autor. O centrolécito, por sua vez, pessoal, ele vai ser basicamente ele basicamente ocupa quase toda a área do óvulo, né? A única parte que não haverá, que ele não preencherá, será a bordinha, que fica aqui essa bordinha do óvulo e a região e os arredores do centro, os arredores do núcleo e as bordinhas da célula não serão preenchidas por ele, tá certo? Já a gente entende por quê, mas só para a gente ter uma noção aqui, o centrolécito ele vai preencher quase todo o espaço celular, com exceção dos arredores do núcleo, e da camada mais externa, né, logo abaixo da membrana plasmática, tá? Agora, bora partir para as fases em si, né? A segmentação, pessoal, vai ser o início de tudo, vai ser o início aí do desenvolvimento embrionário, e é onde vai haver o processo as primeiras divisões mitóticas que as células recebem. As primeiras divisões mitóticas que acontecem aí do embrião serão iniciadas aqui. Primeira fase de zigoto, aí vai evoluindo para 2 células, 4 células, 8 células.
Quando ele parte para de 16 a 32 células, nós teremos a fase de mórula. A fase de blástula, por sua vez, ela acontece antes, ela acontece dos 32 até as 100 células, tá? Nesse caso aqui, o volume celular é constante. Volume celular constante. O que significa isso? Percebem que, apesar de a quantidade de células aqui aumentar exponencialmente, nós temos uma manutenção do tamanho do ao redor da célula, digamos, da camada protetora da célula. Não muda o tamanho, sabe? Por quê? Aí por que isso acontece? Porque apesar de haver uma divisão muito intensa, uma mitose muito intensa de células aí, ela é tão rápida, é um processo tão rápido que é coisa de dias, assim, para chegar na blastula, é coisa de menos de uma semana, sabe? Então, é algo tão rápido, tão intenso, que não dá nem tempo das células aumentarem de tamanho para se dividir de novo. Então, elas acabam mantendo aí esse tamanho reduzido, e quando elas vão se dividindo e mantendo esse tamanho reduzido, acontece de o volume celular em si, o volume que ela ocupa no espaço, não mudar muita coisa, tá? Ah, mas essas células que a gente tá vendo aqui, a gente chama assim mesmo? Não, elas serão chamadas aqui de blastômeros, tá certo? As células que a gente vai ver nessa parte da embriologia será chamada de blastômero, tá? Mórula e blástula são as últimas fases do desenvolvimento embrionário e somente são nelas que nós encontraremos as chamadas células tronco embrionárias. Na verdade, a gente encontra em todo o processo de segmentação. Mas é na fase de mórula e principalmente a blástula que nós conseguiremos recolher a maior parte das células tronco embrionárias, porque é onde mais tem. Tá? Especialmente na blástula, que é onde a gente mais recolhe essas células tronco embrionárias, tá certo? Se vocês chegar em alguma questão aí perguntando qual aí a fase da segmentação que mais na qual você mais pega células tronco embrionárias, a blástula será a resposta certa, porque é onde tem maior quantidade de células, tá? Aí vamos lá. Tipos de segmentação. A divisão que as células promovem, que é promovida pelas células, varia muito do tipo de óvulo que a gente está falando, tá? Se a gente estiver falando, por exemplo, de um óvulo que seja isolécito, isolécito, ele será holoblástico igual. O que significa ser holoblástico igual? Ser holoblástico significa que toda a célula se divide. Aqui eu tenho uma célula, vê aqui do lado, ó. Aqui eu tenho uma célula e ela em si se divide em dois. Se divide em quatro, no caso, né? Nós temos aí uma mesma célula que se dividiu em quatro. E a célula inteira se dividiu, tá vendo? E por que igual? Porque todos os pedaços são de igual tamanho, tá? Não existe uma célula que seja maior que a outra. Cada célulazinha aí tem um tamanho aproximadamente igual. Já a holoblástica desigual é a mesma ideia daqui, com a diferença de que nesse caso, essa divisão, ela é mais ou menos assim. Percebe que tem células maiores que as outras? Algumas são maiores que as outras. Vê aqui na imagem, por exemplo, essas células daqui de baixo, ó, elas são bem maiores do que as de cima. Entende? Por isso ela é holoblástica desigual. Quais são os óvulos que fazem essa aqui? São os heterolécitos, que a gente viu lá atrás. Os óvulos heterolécitos, eles tendem a ser holoblásticos desiguais, tá? Já quando a gente vê aí essa meroblástica, pessoal, quando a gente escuta meroblástica, é importante que a gente entenda que nem toda a célula vai se dividir. Não é toda a região da célula que vai se dividir. No caso aqui da meroblástica discoidal, apenas a parte de cima se dividirá. Apenas a parte que não tem vitelo se dividirá. Aí quais são as células que geralmente fazem isso? Telolestas. As células que são telolestas ou megalestas, elas produzem essa meroblástica discoidal. A divisão por elas promovida é uma divisão meroblástica discoidal, tá? Já as meroblásticas superficiais, também só haverá divisão no vitelo. Aliás, perdão, nas partes em que não há vitelo. Mas aqui, a única parte que haverá divisão será a meroblástica superficial. Aliás, será a superfície da célula. Apenas a superfície da célula será dividida. E onde é que a gente pode encontrar isso? Nos centrolécitos. Lembra que a gente falou agora há pouco sobre os centrolécitos? E eu disse a vocês que a gente ia entender já já por que acontece essa. Que é a única parte que não tem
vitelo é a superfície? Por isso. Porque nas meroblásticas superficiais, a única parte que se divide, no caso, a única parte que efetivamente se divide, será a parte que não há vitelo. Tá certo? Vamos lá. Passando agora para a gástrula. Acabamos aí a segmentação. Depois que passou todo esse processo, independente da célula que você for, independente da célula que você for, do tipo de segmentação que você faça, você chega aqui na gástrula. Nem todo ser chega na gástrula. Nós temos aí os poríferos que não conseguem chegar. Os animais mais simples da Terra não conseguem chegar na fase gástrula. Eles vão até aí a blástula e eles não têm essa diferenciação de tecidos, tá certo? Então aí eles não chegam na gástrula. Mas todos aqueles que passam por todo o processo, que chegam aí, que segmentam, a maioria deles vão chegar aqui na gástrula. O que acontece na gástrula? Nós temos a formação da gastrocele ou arquênteron. Gastrocele ou arquênteron, que é esse canal que está aqui, ó. Esse canal aqui, que ele vai servir para, com o passar do tempo, gerar o ânus e a boca. Esse aí basicamente há de ser o tubo digestivo. Nosso tubo digestivo é basicamente formado aí de início pela gastrocele. Tanto é verdade que ela é também chamada de cavidade digestiva primária, tá? Aí vê só, o blastóporo, pessoal, é essa abertura da gastrocele, né? Essa abertura aí da gastrocele é chamada de blastóporo. E essa abertura, ela vai formar coisas diferentes a depender da espécie que você está se referindo. Se a primeira coisa que ela formar for a boca e depois formar o ânus, ela será chamada de protostômio, tá? Se primeiro a boca for formada para depois formar o ânus, será chamado de protostômio. Vou colocar aqui, ó. Boca, ânus. Nós teremos aí um animal protos... Vou colocar mais aqui embaixo. Vou colocar aqui embaixo. Se o animal primeiro produzir a boca e depois produzir o ânus, nós teremos aí um animal que seja protostômio. Boca, ânus. Tá certo? Já se for o contrário, se for primeiro o ânus e depois a boca, nós teremos um animal que seja deuterostômio. Deuterostômio. Ah, nós humanos somos o quê? Nós somos deuterostômios. Nós primeiro produzimos o ânus e depois a boca, tá certo? Aí, vê só. Quando a gente chega aqui na parte dos folhetos embrionários que a gente tá vendo aqui embaixo, ó, mesoderme, ectoderme, endoderme, em cada um desses aqui será produzido, e cada folheto embrionário desse vai produzir um tipo de tecido específico. Um tecido específico será produzido aí baseado em cada folheto embrionário desse, tá certo? Ectoderme, endoderme e mesoderme. A mesoderme, pessoal, ela vai ser gerada, não vai ser aqui na gástrula, ela vai ser aí na organogênese, que é uma fase que vem depois, tá certo? Aqui estão os tipos de gastrulação, que a gente não vai se aprofundar muito neles porque eles não são tão cobrados. E é uma classificação que, por não ser tão cobrado, seria muita informação aí na cabeça da gente, para não complicar muita coisa. Mas só para vocês saberem, existe aí a invaginação, involução, ingressão, enfim. São os tipos de gastrulação que poderiam aí ser abordados, mas que não são tão cobrados no Enem, por exemplo, tá? Já a organogênese, pessoal, é o final aí do nosso processo de formação do embrião. Aqui começa o aparecimento dos primeiros tecidos. Tá? Os primeiros tecidos aí aparecerão na parte de organogênese. E também é na organogênese que começa duas fases. A primeira fase da organogênese se chama neurulação, que é aqui onde começa o aparecimento do chamado tubo nervoso e da notocorda. Tubo nervoso aí vai ser a própria medula, né? A medula aí que nós temos, e a notocorda, pessoal, será substituída por ela. Entendam? A notocorda ela será substituída pela medula espinhal. Pela medula espinal. Ela não vai se tornar a medula espinal, ela vai ser substituída por, tá? E a organogênese propriamente dita é a segunda fase da organogênese e é nela que acontece a formação dos primeiros tecidos e órgãos, tá certo? Aí o tecido cardíaco, a pele, aí a própria tubo digestório, enfim, tá certo? Será aí tudo produzido nessa parte da organogênese, chamada organogênese propriamente dita, tá? E antes de terminar, pessoal, nós temos aí os anexos embrionários, que
produzidos também pelos fluidos embrionários, mas que não fazem parte do feto, sabe? Cada um desses aí vai ter a sua função específica. Por exemplo, o saco vitelínico, que a gente está vendo lá em cima, ele vai ter a função de dar alimento ao bebê, enquanto ele está no processo de... Enquanto ele está aí no processo de formação dele mesmo, enquanto ele está aí se estruturando, o saco vitelínico vai armazenar o vitelo, por isso o vitelínico, o vitelo, ele vai armazenar esse vitelo e dar alimento a esse bebê, tá? Nós temos aí o alantoide, por exemplo, que ele vai armazenar excretas do bebê. As excretas do bebê serão juntadinhas assim aí no alantoide, tá? Ah, outra coisa importante. Nesse caso aqui, não é um ser humano. A gente tá vendo aqui a casca do ovo, por exemplo, sai de um ser humano. Isso aí pode ser uma ave, pode ser um réptil. Mas dá pra gente entender mais ou menos como funciona. Cordão umbilical é o caminho entre o embrião e o saco vitalínico, que é por onde aí ele será alimentado. A cavidade amniótica, que a gente vai ter o âmnio, por exemplo, que guarda o líquido amniótico, que vai produzir aí o meio específico no qual o bebê pode existir, no qual é o meio propício para a divisão das células, para que o metabolismo dele seja mais acelerado possível. E ao redor de tudo isso, a gente tem o córeo, que protege todos os outros anexos embrionários. Tá? Todos os outros aí anexos embrionários serão protegidos pelo córeo, serão abraçados pelo córeo. Tá? Todos esses aí que a gente viu, apesar de se tratar de um outro ser, não ser aí um ser humano, mas saco vitelínico, córeo, alantoide, cavidade amniótica, todos eles aí existem realmente em nós, tá? Enquanto nós estamos na fase de feto, nós estamos aí abraçados pelo saco vitelínico, pelo córeo, alantoide, cavidade amniótica, enfim, tudo isso aí também existe em nós humanos, tá certo? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Vocês devem ter percebido aí que é um conteúdo mais denso, é um conteúdo mais complicadinho, mas que se vocês conseguirem se concentrar, conseguirem focar bastante e derem uma revisada sempre que necessário, vai conseguir sim, tá certo? Eu acredito muito em vocês. E é isso. Tamo junto. Se precisar, manda, tá? Tchau.